Olá, muito bom estar aqui com você. Quero agradecer a sua presença e nós estamos no plantão de dúvidas, né, de condômino assim profissional. Nesse plantão de dúvidas, nosso objetivo é poder preparar você para o treinamento online e gratuito que teremos nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril, ou seja, já na próxima semana. E esse treinamento eu vou ensinar como que um condômino pode resolver os problemas do seu condomínio, como que um condômino pode se tornar síndico profissional, cuidar do seu condomínio e aí também cuidar de outros condomínios, né? Com um diferencial muito especial, porque a gente vai ensinar como é possível resolver os problemas do condomínio com apenas 30 minutos de atividade diária. Apenas 30 minutos. Então, numa situação assim, eu posso dizer para você que é extremamente, é um diferencial muito grande, que muitos síndicos acabam gastando muito mais tempo. Tem gente que passa o dia no condomínio, né? Que vive 24 horas em função do condomínio. Então, o primeiro dia, nós vamos falar disso. O segundo dia, nós já vamos mostrar como que uma condômina comum, né? Como que condôminos comuns conseguiram vencer a eleição para síndico utilizando o nosso passo a passo, tá bem? E no terceiro dia, vamos entregar um GPS do síndico. É o GPS do síndico, ou seja, como que eu e meus alunos, o que eu e meus alunos utilizamos para administrar bem o condomínio ou os condomínios que administramos, tá bem? Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta, se você quer ter respostas, pode encaminhar aqui no chat. Estou aqui com a equipe, com a produção, nós estamos acompanhando. Quero aproveitar para agradecer aqui a presença da Edir, né, do Almeida, do João Rocha, do Nicolas, do Márcio Siqueira, do João Ramos, pessoal aí que já vem nos acompanhando e continuam conosco. Eu quero agradecer bastante a presença de todos vocês e outros que já estão entrando aí também. Então, vai o nosso boa noite para todos. Aqui nós vamos colocar a primeira pergunta do Nicolas, tá? Como conquistar o primeiro condomínio sem ter experiência, né? Como síndico, sem ter a experiência de ter sido síndico. Ok, Nicolas, veja só, deixa eu tirar aqui agora. Ok, vamos responder então sua questão. Nicolas, veja, quando você tem um plano de trabalho, quando você tem um projeto, quando você tem conhecimento, você já tem um grande diferencial. É verdade que as pessoas preferem aquelas que possam mostrar que já têm alguma experiência. Por exemplo, você poderia assumir um pequeno condomínio, seria uma das dicas que eu dou. Você poderia assumir um pequeno condomínio fazendo um trabalho voluntário, né? Como síndico, mesmo sendo síndico profissional, porém sem realizar cobrança pelos primeiros meses. Isso daria a você a oportunidade de entrar em um condomínio e isso daria ao condomínio a oportunidade de te conhecer. É uma forma de você conseguir apresentar. Outra coisa que eu sempre falo, e você pode, eu vou colocar depois aqui no chat para vocês, o link de como vender serviços de síndico em condomínio. Tá certo? No WhatsApp a gente manda lá para você, né? O pessoal da produção me corrigindo aqui. Então, lá no WhatsApp a gente vai encaminhar para você esse link desse vídeo, você assiste, vai te abrir a mente, porque lá eu coloco N formas de você conseguir entrar num condomínio, né? Seja ela enquanto o condomínio ainda nem existe, ou seja, quando ele está no papel, quando ele é um projeto da construtora, ou através de empresas que fazem parcerias com síndicos iniciantes, como é o teu caso,
ou também através do quem indica. Este é o melhor caminho. Você vê lá no vídeo, tá bom? Então existem várias formas. E existe também a forma de colocar a cenourinha, né, na mão ali do pessoal da portaria, ou seja, dar ali um prêmio para quem te ajuda a entrar no condomínio. Então eu também explico como fazer isso. Ele ganha, você ganha a oportunidade de se apresentar ao condomínio. Veja, nunca vai bater na porta de um condomínio querendo falar com outro síndico. É raro o síndico que está querendo sair e quer passar o bastão para alguém que ele não conhece. Então, se você fizer isso, automaticamente você vai acabar recebendo um grande não. Mas quando você tem ali quem indica, é muito bom. É claro, as pessoas vão querer conhecer o teu conhecimento. Então, se você não tem como demonstrar experiência, você pode demonstrar o quê? Conhecimento, tá bom? Seja maleável na cláusula de cancelamento, dê ao condomínio 60, 90 dias, para o primeiro pelo menos, para realizar esse trabalho de forma gratuita, sem remuneração, e aí você coloca na cláusula, eles gostando, eles ficando satisfeitos, dali para frente você continua. Essa seria uma forma que eu usaria. No meu caso, não foi assim que eu comecei. Em 2015, eu comecei aceitando o convite para ser subsíndico no condomínio em que moro, e aí, com 7 dias, uma semana depois, eu tive que desistiu. Fui então para uma assembleia e ali foi por unanimidade eu fui eleito, tá certo? Então esse é a minha dica para você, tá bom, Nicolas? Espero que tenha te ajudado. Depois você comenta aí se você gostou. Vamos lá. Vou colocar aqui a pergunta do João Rocha. David, quando a empresa vem realizar corte de luz, como temos que proceder? Nossa, que coisa difícil. Veja, o condomínio é um conjunto, né? Seja ele residencial ou comercial, o condomínio ele é uma empresa e ele representa diversas unidades. Então, o que acontece se, por conta da falta de pagamento, houver o corte? Você não tem, João, como bloquear isso. Alguns condôminos de diversos tipos de condomínio me perguntam coisas desse tipo. Lembre-se, o CNPJ do condomínio, ele é uma empresa e ele tem obrigações. Hoje, eu atendi uma condômina que ela dizia o seguinte para mim, ela é síndica num condomínio Minha Casa Minha Vida, com 288 unidades, e nessa situação, com 83% de inadimplência. Qual a condição desse condomínio continuar de pé? O CNPJ já está sujo, ela me falou isso, apenas 60 condôminos pagam a conta ali, uma taxa relativamente atraente, uma taxa baixa, o que demonstra que o problema não é se a taxa é muito alta ou muito baixa, que vai ter ou não a inadimplência. Eu falo isso também no meu treinamento, né? E nessa situação, infelizmente, João, a nossa orientação é não deixar chegar nisso, e se chegar, é correr imediatamente numa unidade para tentar ali fazer um parcelamento e tentar honrar o parcelamento para que vocês não fiquem muito tempo sem energia, tá bom? Infelizmente, aqui não tem nenhuma carta na manga que eu possa orientar ou oferecer para resolver esse problema, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui mais, temos mais casos aqui, ó. Ok, Antônio Alves, tá? Eu estou indo na ordem das perguntas aqui. Antônio Alves, sou síndico onde moro
e gostaria de saber como controlar melhor as contas junto à administradora e também como fazer valer ou como convencer os condôminos a seguirem o regimento interno. Ok, Antônio. No teu caso, vamos falar primeiro, então vamos separar a pergunta em duas partes. O primeiro em relação à administradora. Antônio, muda a forma de liberação de pagamentos com o administrador. Então, eu não sei como é que está o contrato, mas se for, você revisa o contrato, solicite uma reunião e diga o seguinte: a partir de agora, autorização de pagamentos somente mediante o teu carimbo. Quais pagamentos a administradora deveria fazer, mesmo sem o carimbo ali do síndico, né? O que o síndico já poderia deixar autorizado para que o próprio síndico tenha menos trabalho nessa questão? Seriam as despesas contratuais. Por exemplo, pagamento do contrato mensal dos elevadores, da portaria, da limpeza, pagamento das contas da Vivo, né, de operadora da internet, de energia elétrica, a Enel, se você está aqui em São Paulo, por exemplo, da água, e aí essas coisas você poderia já deixar pré-autorizado por conta de ter um contrato, exceto se você avisar com até 3 dias de antecedência, alguma coisa do tipo, como, por exemplo, a empresa de limpeza não está fazendo um bom serviço e por acordo comercial você vai reter o pagamento até solucionar o problema. Numa situação dessa, então você avisa antes. As demais despesas, obrigatoriamente, precisam passar pelo síndico. É muito comum as administradoras terem despesas extras. E aí elas cobram pela cópia, cobram por motoboy, cobram por uma série de coisas. E eu não estou dizendo aqui que não são devidas, são despesas até mesmo devidas, mas o síndico só fica sabendo depois. Então, em casos como este exija que você possa dar o seu aval antes do pagamento ocorrer. Esse é o passo 1. O passo 2, você tem acesso à conta bancária. Então, veja, exceto se você está numa administradora dessas que tem conta pool. Conta pool é quando a administradora utiliza o seu dinheiro na conta dela, você não vai ter acesso. Mas se você é síndico e não está numa administradora que faz conta pool, né? Eu, inclusive, oriento a não trabalhar numa administradora que tenha conta pool, que tenha conta, faça a conta do condomínio apenas. Então, numa situação dessa, você tem condição também de acompanhar pelo extrato bancário. E o terceiro, que é o mais natural, o mais óbvio que as administradoras têm que te dar, é um acesso ao sistema financeiro para que você, a qualquer momento, possa verificar o que está previsto ser pago, o que foi pago, né? De repente, tirar o teu balancete que está sendo montado ali mensalmente com os pagamentos. Administradoras boas te oferecem esse tipo de acesso. Então, aqui eu respondo a primeira parte. A segunda parte da pergunta do Antônio, ela diz o seguinte: como que eu faço valer para os condôminos seguirem o regimento interno? Antônio, quando você, primeiro, conscientiza, e existem formas para você conscientizar os condôminos. Você pode, sempre através da comunicação, você pode utilizar e-mail, você pode utilizar lista de transmissão do WhatsApp, você pode utilizar mural, você pode utilizar elevador, você pode utilizar carta impressa. Você deve utilizar todos os meios possíveis para que a informação chegue até o condomínio. E agora, nessa questão, eu falo para você o seguinte: nessa questão, de você comunicar, está muito na forma que você utiliza as palavras para comunicar. Vou te dar um exemplo. Colocar apenas o comunicado falando, o regimento interno diz isso, isso e isso, não chama tanta atenção quanto você iniciar dizendo assim: estamos tendo problema vamos usar um exemplo, tá? Pessoas que colocam sujeira no elevador, deixam sujeira no elevador, deixam o cachorro fazer xixi no elevador, ou no hall, ou nas áreas comuns. Então você coloca lá:
tivemos esse mês X casos de cachorro fazendo xixi no elevador. A partir deste momento, iremos multar aqueles que não limparem de imediato o elevador. Iremos seguir o regulamento conforme a cláusula A, B, C. Então, você muda a entonação, você muda a forma. A outra forma de comunicar é você trazendo matérias de outros condomínios. Imagine uma situação que você está com um problema de segurança e teus condôminos não aceitam que eles têm que ir até a portaria para buscar os seus visitantes, seus prestadores de serviço. E eles exigem que leve direto à unidade e o regulamento interno, no teu caso, fale que ele tem que ir lá acompanhar o visitante. Numa situação dessa, o que fazer? Você começa a publicar casos. Pede para publicar no boleto, pede para publicar nos teus meios de comunicação. Se for necessário, faça um banner grande, coloque lá sobre os problemas de segurança. X condomínios tiveram problema com segurança. X condomínios foram assaltados no ano de 2020. E aí você coloca em letras menores o que é, para que as pessoas vão entendendo. Depois que você, então, conscientiza, depois que você discute o assunto, como aquele assunto de não passíveis de votação em uma Assembleia Geral extraordinária, por exemplo, você vai levar para a última instância. A última instância é aplicar advertência e, após a advertência, aplicar multa. Porque quando dói no bolso, Antônio, as pessoas mudam. As pessoas começam a pensar duas vezes. Tá certo? Vamos lá. Vamos pegar aqui, nós temos agora Rony. Rony, sou candidato a síndico, atual síndica que venceu o seu mandato em agosto do ano passado, não marca assembleia de eleição alegando pandemia. Rony, é a mamata, né, da pandemia. Gente, a pandemia está aí, instalada no Brasil, declarada no Brasil desde março de 2020. Olha, no início, todos pensávamos que a pandemia era algo que iria vir e ir de uma forma mais rápida. Infelizmente, não é o que aconteceu, certo? Todos nós estamos vendo aí, já há mais de um ano, estamos sofrendo com essa pandemia. E é muito comum eu ouvir reclamações como essa do Rony, que o síndico não quer marcar reunião por conta da pandemia. No início, eu também não marquei reuniões presenciais, mas fiz reuniões online. Gente, hoje existe tecnologia, utilização do Zoom, utilização do Google Meet, utilização de outros aplicativos aí que permitem, como o Skype, né, fazer reuniões online. E quando você não sabe, eu não sei utilizar esse aplicativo, contrata aí um rapaz de TI, tem uns garotos, umas garotas aí que são feras no TI, e eles vão saber montar esse negócio todo para você. Vai precisar ter computador, vai precisar ter, de repente, ali um equipamento de som, se você for fazer uma reunião híbrida, né? Parte presencial, parte online. Eu tive, em janeiro desse ano, foi quando eu fui reeleito pela terceira vez, eu fiz uma reunião híbrida, permiti que até 40% do condomínio se inscrevesse para ser presencial, tomamos todos os cuidados, máscara, álcool em gel, medição de temperatura, distanciamento das cadeiras, tinha câmeras de celular filmando os presentes, a mesa, e tinha, tudo isso era transmitido pelo Zoom e os outros 60% no Zoom. Quando foi em março deste ano, nós tivemos a escolha de vaga de garagem. Aqui nós temos 104 unidades, 208 vagas de garagem, parte é coberta, né? Parte não é coberta, e aí existe uma disputa de sorteio anual para isso. E nós fizemos essa reunião e os moradores, a maioria, assim, 95%, participaram online. Foi um sucesso.
tá bom? O pessoal até falando que todas as reuniões sejam online. Então, no teu caso, eu digo para você o seguinte, Rony, fala com o teu síndico como amigo, pessoalmente. Vem cá, síndica. Vamos falar aqui como amigos. Eu sou condômino, você é a síndica, tem como resolver a questão. Vamos resolver? Ela não vai aceitar. Você vai ter que partir para fazer por escrito teu pedido. Ela não vai responder, ou vai responder dizendo que não é possível. Bom, nesta situação, a minha orientação é engajar os demais condôminos para que possam forçar uma solicitação para que a administradora execute uma assembleia. Se o síndico não executar, a administradora o fará. Ele será obrigado a fazer. Agora, se os dois estiverem unidos e não fizerem, David, o que eu faço? Bom, numa situação dessa, não vai restar outra ação a não ser ir para a justiça. Falo para você o seguinte, iria diretamente para a justiça? Não. Né? Eu esqueci de dizer que no caso de um abaixo-assinado, você tem que ter no mínimo 25% dos condôminos, ok? Assinando esse abaixo-assinado. E o abaixo-assinado tem que ter uma série de preocupações, segurança, para que ele não seja invalidado pelo jurídico, né, do teu síndico, tá bom? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, então. Tomado todas as providências, por que não ir direto para a ação jurídica, para a judicial? Eu não vou direto para o judicial, porque lá em juízo, vão dizer, você falou com a síndica, não. Vai começar a parecer que você estava numa perseguição porque você queria o cargo. Segundo, é demorado demais. O judiciário no Brasil é muito lento, é muito demorado. Então, você não vai conseguir marcar uma audiência rápida e isso vai enrolar mais 1, 2 anos. Eu conheço histórias que estão aí há 2 anos tentando tirar o síndico e não consegue tirar, porque o judiciário no Brasil, infelizmente, é lento. Tá, Rony? Então, segue essas etapas, né? Para que... e mais, hein? No nosso treinamento, nos dias 27, 28, 29 e 30, se não me engano, no segundo dia, nós vamos ensinar, nós vamos mostrar exatamente o passo a passo para engajar condôminos, para que você ganhe a eleição para síndico. E isso que você está precisando fazer aí é muito parecido. Então, participe com a gente que o treinamento será gratuito e online, tá bom? Espero ter ajudado, Rony. Gente, vamos lá? Temos mais aqui. Vamos lá, Viviane. Viviane Cruz. Quando a síndica é omissa à sua função e se nega a notificar ou multar moradores, o que o conselho pode fazer? Muito boa. Normalmente a gente vê isso partindo de um condômino. Agora, quando parte de um conselheiro, melhor ainda. Veja, o conselho, ele é responsável por também representar os condôminos. E o conselho, ele conforme o Código Civil, Lei 10.406, ele é responsável por auditar as pastas e as ações do síndico. Quando o síndico ele é omisso, né, é medíocre, o Conselho Fiscal tem que chamar este síndico para uma conversa bem ao pé do ouvido e conversar de forma firme com ele, porque todo lugar onde não tem organização, todo lugar em que não tem regulamento, onde não se cumpre as leis, vira bagunça, vira baderna. Numa situação como essa, se o síndico continua não atendendo, o conselho só tem uma alternativa: convocar os condôminos, engajar os condôminos e propor aos condôminos a destituição do síndico. Veja, o conselho não vai poder convocar a assembleia. O conselho não pode reunir a assembleia, mas o conselho pode engajar os condôminos, ter 25% dos condôminos a favor de ter uma assembleia e exigir do síndico uma assembleia. E nessa situação, Viviane, se o síndico não aceitar, esta ciência tem que ser enviada também à administradora, que se não cumprir, então, neste caso, tá? Porque, veja, a lei diz
A lei é clara nisso. 25% dos condôminos podem exigir que uma assembleia seja instaurada, uma assembleia seja convocada. Então, você não precisa do síndico para convocar uma assembleia. Vocês podem exigir esta convocação a partir da própria administradora. Nessa condição, vocês exigem, a assembleia é realizada para discutir aquele assunto e, como pauta, coloca-se a destituição do síndico, motivo, não cumprimento dos regulamentos. Um dos deveres do síndico, além de cumprir o Código Civil, além de tratar dos condôminos de igual para igual. E qual é a forma de você tratar de forma igualitária aqueles que são sócios do condomínio? É utilizando a convenção, é utilizando o regulamento interno. Se ele não utiliza, ele não serve para ser síndico do seu condomínio, ok? Bom, Vianney, é isso. E mais ou menos segue aquilo que eu expliquei para o Rony, tá bom? E lembrando que se os conselheiros tiverem dúvida, nós podemos orientar, pede para eles participarem do treinamento nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril, semana que vem, aonde em um dos dias nós vamos mostrar como vencer a eleição para síndico, e um dos passos é engajar condôminos. Existe a forma certa de engajar condôminos, tá bom? E vocês vão ter certeza que vão conseguir. Vocês vão conseguir fazer essa mudança. Michael Pinheiro está aqui. Sou membro do conselho, me candidatei a síndico do condomínio onde moro, mas não fui bem sucedido. A síndica que venceu está fazendo uma gestão meia boca, né, mais ou menos, mas muitos moradores estão... Deixa eu ver aqui. Muitos moradores... cortou, Michael. Ah, tá aqui. Estão apoiando ela, só porque ela é corretora. E ela vendeu apartamento para a maioria dos moradores aqui. Muito bem, Michael. Vamos lá. Amigo, muitos condôminos bem intencionados acabam perdendo a eleição para síndico por não ter feito um passo a passo vencedor. Existe um preparo. E muitas vezes, com todo o preparo, você ainda corre o risco de perder, porque quem já está no poder pode utilizar de uma série de mecanismos a seu favor. A comunicação, ele tem o contato de todos, então a velocidade dele se comunicar é maior, ele pode se valer de obras. É só você sair um pouco do cenário do condomínio e olhar, por exemplo, para a prefeitura, para o governo do estado, para a presidência da república, os nossos deputados na Câmara e etc, etc. Né? Normalmente você passa aqui por São Paulo ou na sua cidade, você vai ver uma faixa aí, agradecemos o deputado, agradecemos o vereador. Tudo isso é política. Então, o se preparar antes. Eu tenho dito, né? Respondi aqui para o Rony, respondi para a Viviane Cruz. Engajamento. Não se faz política para vencer uma eleição na véspera. Na véspera você vai perder, só tem chance de ganhar se o outro não for, ou seja, ganhar por WO. Então, o que eu falo aqui? Engajamento. Para a gente não repetir as mesmas coisas, Michael, eu vou pedir para você, então, lá no grupo do WhatsApp, a equipe está mandando para vocês o link. Veja lá esse vídeo, como ganhar uma eleição para síndico, tá bom? E também vai ter nos dias, nós vamos dar esse treinamento e vamos trazer, melhor, hein? Vamos trazer o testemunho de gente que ganhou, gente que, como você, Michael, era um condômino comum do condomínio, do outro lado, alguém que detinha o poder, que tinha, vamos dizer, autoridade, alguém que era assim, aceito, tá? Ele era aceito, tinha uma boa lábia, acabou perdendo para essa condômina que seguiu os passos que a gente orientou. Então, participa do nosso treinamento, que a gente vai estar apresentando aí para você como engajar os condôminos e vencer a eleição, tá bem? Vamos lá.
temos aqui mais e mais perguntas. Estamos aqui tentando responder todos. Caso fique alguma pergunta sem resposta, manda novamente, pode mandar lá no nosso grupo do WhatsApp também depois. Nós vamos responder a todos, tá bom? Ou deixa aqui no chat que a nossa equipe vai fazer um checklist para ver se a gente respondeu todo mundo no final. Maria Arruda Moura, Alta Maria Arruda Moura. Boa noite a todos. Sou síndica profissional há cerca de 8 anos e comecei há 14 anos no meu próprio condomínio como presidente do conselho e por aí foi. Hoje administro outros 2, mas é bom aprender mais. Seja bem-vinda, Maria. Você, como muitos outros bons síndicos, sempre aí buscando mais conhecimento. Parabéns. Posso dizer para você fazer o seguinte comparativo. Se você gasta mais de 30 minutos por dia para administrar o seu condomínio, eu creio, tá? Eu creio não, eu tenho certeza que você terá algo a aprender conosco nos dias 27, 28, 29 e 30. Eu vou no nosso GPS, fantástico e vai te ajudar bastante, tá bom? Fica conosco e a gente vai trocando essas informações. As pessoas perguntam, nós respondemos e aí, com certeza, isso também vai ajudar você no seu dia a dia. Vamos lá, vamos procurar aqui. O próximo é o Márcio Siqueira. Vamos lá. Ok, Márcio. Davi, o regimento interno pode ser alterado e votado em assembleia extraordinária com qualquer número de condôminos ou tem que ter 2/3 de condôminos? Márcio, o Código Civil dá essa orientação de 2/3, exceto se você fizer uma alteração, tá certo? Na convenção do seu condomínio. Quando você, na convenção do condomínio, faz uma alteração, ela é superior, né? Ou seja, ela tem que ser seguida primeiro, porque é o acordo entre os sócios, entre os condôminos. Então, o que eu te sugiro? Pegue a convenção, leia a convenção, vê o que ela fala sobre esta questão. Depois, pega o regulamento interno. Normalmente, um bom regulamento, bem descrito, ele também vai considerar a quantidade de pessoas para alterar a convenção, não, o regulamento, né? Ele consta esse parágrafo lá, essa cláusula. Então, dá uma olhada, por favor, no regulamento e dá uma olhada na convenção. Um dos dois, com certeza, vai dar essa resposta. Agora, de novo, existem síndicos que acabam falando assim, vamos fazer aqui a alteração com quem estava presente. Vou dar um exemplo para você. Acabam confundindo, porque a lei diz que uma assembleia ela tem que ser convocada em primeira instância, primeira chamada, com 50% das unidades. Em segunda chamada, com qualquer número destas unidades, né? Qualquer número que represente os condôminos. Então, o que significa? Em uma assembleia, aonde você, na primeira chamada, não deu 50%, você espera 30 minutos, faz uma segunda chamada, ou seguindo o que está escrito no teu edital, proceda conforme está no edital. Quando, na segunda chamada, tem 3 pessoas, o que 3 pessoas decidirem vale para todos. Mas decidirem a respeito de quê, David? Pode decidir a respeito de muita coisa. Não pode decidir, por exemplo, trocar uma regra de um regulamento interno ou alterar uma convenção, porque para isso, como a lei fala, tem que ter um número maior, ou o próprio regulamento e convenção acaba explicando esse assunto, tá bem? Então, por exemplo, a mudança de fachada, o percentual é ainda maior. Você não pode, meu prédio é bege, vamos pintar de azul? Você não pode fazer essa alteração porque você quer ou porque 3, 4 pessoas estavam presentes na Assembleia. A lei exige um quórum mínimo, exige uma quantidade mínima de pessoas
né, para que possam fazer esta mudança. Tá bem? Espero ter ajudado aí, Márcio. Vamos lá, a próxima aqui é a Gorete. Como posso, em assembleia, fazer entender que se precisa aumentar o condomínio, pois há anos que não se tem aumento e estamos tirando dinheiro do fundo de reserva? Muito bem, Gorete. Esse problema que você passa é um problema, inclusive, anterior à pandemia. Em muitas assembleias ordinárias, onde se vota o orçamento do ano, muitos condôminos, por estarem passando por uma situação financeira mais complicada, mais difícil, esses condôminos acabam pedindo para não aumentar. E, dependendo como for a situação da Assembleia, se ali o grupo não estiver bem unido, eu falo aqui o grupo gestor, os conselheiros, o síndico, o subsíndico, se eles não tiverem uma boa base de apoio no condomínio, que está aprovando as atividades, corre-se um risco muito grande de não ter, eu não digo aumento, mas a reparação, no mínimo, a reparação da inflação. Veja, quando eu assumi como síndico, o nosso condomínio, a síndica tinha, para fazer bonito, ela não tinha dado aumento, tá? Então tinha ficado sem aumento. Só que quando eu assumi, olha o problema que isso causou. As coisas quebram, as coisas precisam de manutenção. Automaticamente, ela, para poder fazer frente a isso, visto que não tinha dinheiro, ela então começou a fazer rateios. Não há nada que deixe um condômino mais irritado do que rateio. Rateio é algo assim que você não está esperando e de repente chega o condomínio do mês, não é mais R$500, é 600, porque tem lá um tal de um rateio. O que eu fiz na época foi conscientizar. Eu fiz uma campanha antes dessa assembleia para mostrar que nós estávamos pagando rateios e que eu não teria condições de fazer uma gestão à altura do que o condomínio merecia se eu não fizesse os rateios. E que melhor do que fazer rateios e pegar todo mundo de surpresa era ter uma taxa de condomínio equivalente ao gasto do condomínio. E que o condomínio precisava ter um fundo de reserva para algo muito extraordinário e emergencial. Então, foi numa situação como esta que nós conseguimos, na Assembleia, não só repor a inflação daquele ano, mas acumular do ano anterior que não tinha sido dado. E assim, nós conseguimos um valor que permitiu a gente fazer uma administração correta. Para isso, de novo, a comunicação ela é tudo, ela precisa acontecer antes, durante e depois. Então, entenda, olha, se você começa a lançar informação, um boleto, informação no e-mail, na lista de transmissão do WhatsApp, por escrito debaixo da porta, banner, todas as formas que você puder. Gente, esse mês, nossa inadimplência aumentou. Pessoal, esse mês nós tiramos tanto do fundo de reserva porque a conta ordinária não suportou. Então você começa uma informação após a outra, semanalmente, programada, planejada, para criar essa conscientização. Traga histórias de condomínios que tiveram o CNPJ protestados, que tiveram, como foi dito aqui, a luz cortada, né, ou correndo risco de ter a luz cortada, que não consegue comprar hoje sequer material de limpeza faturado porque o nome do condomínio está sujo. Começa a lançar esse tipo de informação e falar, vocês terão esse problema. Outra coisa, chamem eles para uma reunião aberta, mande para eles os balancetes, peça para eles analisarem e peça para eles olharem aonde é que está sendo mal administrado.
O síndico precisa de ter números, Gorete. Eu, por exemplo, aqui numa assembleia, teve um condômino que levantou a mão e, olha, um condômino que era inadimplente. Fez ali vamos dizer assim, um acordo financeiro para poder participar da assembleia, porque aí ele estava, então, em acordo, não estava devendo mais, estava programado os pagamentos. E ele falou assim, eu gostaria de propor que demitisse uma das pessoas, né, uma das funcionárias da limpeza. Olha a situação. Aqui eu tenho 2 torres, 104 unidades, e eu tenho 2 funcionárias, uma para cada torre. Automaticamente ele achou que a menina estava sobrando. Só que ele não imaginava que eu tenho o apontamento de trabalho delas, o que elas fazem por dia e por hora. Eu apuro isso através de um aplicativo chamado Save Supervisão, que lê o QR Code antes de fazer a tarefa e fala como ela tem que fazer a tarefa, e lê o QR Code depois que ela termina a tarefa, de forma que eu consigo mensurar quanto tempo ela gastou. Nessa situação, eu falei assim, tá, se eu mando ela embora, atualmente a gente limpa as escadas uma vez por semana. Eu limpo o hall todos os dias. Eu comecei a falar para eles o plano de serviços existente. Eu falei, se eu tirar essa, eu posso atender a solicitação do condomínio. Só que em vez de limpar as escadas uma vez por semana, eu vou limpar uma vez a cada 15 dias. Em vez de limpar o hall todo dia, eu vou limpar a cada 2 dias. E eu comecei a dar exemplos do que iria acontecer. No final, os demais condôminos entenderam que aquele valor que a gente pagava, que a gente teria de redução, era muito pequeno, perto do que nós iríamos perder de qualidade no serviço. Então, essa questão de você ir conscientizando, ter reuniões, independente de assembleia, reuniões de prestação de contas, onde se debate como pode melhorar ali as contas do condomínio, que tragam propostas, etc., é uma forma transparente do síndico trabalhar, que dá ao síndico depois o aval de quando propor um orçamento que vem com a reposição da inflação, dê certo. Agora, atenção, nós tivemos uma reposição de inflação do IGPM que foi um escândalo de 2020 para 2021. Eu não apliquei aqui no condomínio. E os condomínios onde administro também não aplicaram. O que nós fizemos? Nós trabalhamos, em vez dos 20% do IGPM, trabalhamos com o IPCA. Foi 4,85, se não me engano. Né? Então, avalie isso. Você, como síndica, tem que estar muito ali fazendo esse equilíbrio. Tá bem? Espero ter ajudado você, Gorete, e que você consiga aí mostrar para o pessoal como mudar. Dentro do nosso trabalho, nós vamos mostrar o treinamento da próxima semana, dias 27, 28, 29 e 30, como fazer ali o planejamento também de olho no financeiro, porque o planejamento não é só das atividades, é das atividades e também das finanças. E lá a gente fala um pouquinho disso. Vamos ver? Adriana Nascimento. Sou síndica do meu condomínio. Os condôminos estão me cobrando a abertura das áreas comuns. Gostaria de saber o que devo abrir. Muito bem, Adriana. Olha, Adriana, lembre-se sempre do seguinte: os condôminos, eu não sei de qual cidade você é, eu vou falar baseado aqui na cidade de São Paulo. Se você puder mandar a cidade aí nos comentários, manda também, tá bom? Veja, os condôminos, eles são soberanos, tá? Eles tomam a decisão. Existem situações, Adriana, do condômino não querer de modo algum que você feche as áreas. Vou dar um exemplo para você. A churrasqueira, salão de festas, né? Coisas que causam aglomeração tem que ser fechado, não tem jeito. Como é que você vai fechar isso? Porque você vai impor? Não. Você, de novo, vai trabalhar a questão da conscientização. Vai trazer números do Covid. Vai fazer levantamento de quantas pessoas
não os nomes, mas quantidade de pessoas que tiveram problema com Covid no seu condomínio. Se teve alguém que morreu no condomínio, se teve algum prestador de serviço doente. Então, traga essas informações, divulgue essas informações, para que as pessoas comecem a entender que o problema da Covid não é um problema que ocorre na cidade vizinha, que ocorre no condomínio vizinho, mas é um problema local, está no ar para todo mundo e no mundo inteiro. Então, a conscientização, primeiro trabalho. Segundo trabalho que você precisa fazer, você precisa, depois de conscientizar, você precisa lançar uma campanha não, uma pesquisa, perdão, uma pesquisa eletrônica. Adriano, quando veio o Covid e falou, olha, fecha as escolas, fecha os shoppings, fecha o comércio, fecha restaurante, fecha bares, fecha academia, veio aquela, né, fecha tudo. Eu não demorei, eu fechei, né? Eu fechei, falei para os condôminos aguentarem um pouquinho, teve ali um ou outro que ficou bem bravo, mas aí o que eu fiz? Eu fiz o trabalho de conscientização por uma semana, e na semana seguinte eu fiz, então, uma pesquisa eletrônica. E atenção, fiz uma pesquisa eletrônica com força de voto. É isso mesmo. Como eu não podia fazer uma assembleia, eu usei do artifício da lei que permitia eu fazer essa pesquisa eletrônica. E aí, ao fazer a pesquisa eletrônica, as pessoas responderam à pesquisa eletrônica. Eu utilizei uma ferramenta do Google, que é gratuita, né? E aí as pessoas podiam, então, responder. E lá eu perguntei, piscina, deixar 100% aberto, fecha totalmente, permite utilização com até 30% da capacidade, ok? Então, ali eu coloquei algumas opções e as pessoas votaram. E o que deu maior número ganhou. Como a maioria das pessoas, elas estão bastante antenadas com o que está acontecendo, automaticamente, a maioria dos locais, a maioria não, todos os locais continuaram fechados na primeira pesquisa. Eu cheguei a fazer 5 pesquisas no período de um ano, 5 pesquisas. E nesse período, 5 pesquisas no período de 10 meses, desculpa, 10 meses. E nesse período que eu fiz as pesquisas, conforme eu percebi que ia melhorando a situação, a gente vai conscientizando, mostrando, melhorou. A situação piorou, você conscientiza, piorou. E aí faz a pesquisa de novo e os números eles vão se alternando automaticamente, porque as pessoas tendem a seguir aquilo que você fala quando você está dando a eles o direito de escolha. Então, veja, você conscientiza, mas você dá a eles o direito de escolha, tá bom? Que na segunda, para fazer a segunda pesquisa, como teve um ou outro que reclamou que faltou ali uma outra opção que eu e o grupo gestor não pensamos, o que nós fizemos? Nós abrimos uma pesquisa para que todos pudessem mandar opções. E mandaram das mais variadas possíveis. Aí nós colocamos a pesquisa para que as pessoas pudessem escolher as 3 mais votadas, e das 3 mais votadas colocamos em votação e encerrou o assunto. Tá? Então eu utilizo isso como meio, tá certo? De definir o que vai ser aberto e o que vai ser fechado. Falo para você, como síndico, existem áreas que estão fechadas que eu gostaria que estivessem abertas. E existem áreas que estão abertas que eu acho que deveriam estar fechadas. Mas os condôminos tomaram a decisão. Eu eu cumpri a lei, né? Porque a lei diz que os condôminos são soberanos. E como não existe nenhuma lei federal mandando fechar áreas internas dentro do condomínio, e como só existe lei sanitária falando a respeito disso, e elas se aplicam mais a shopping centers, a comércios, eu automaticamente, aqui nos condomínios que administro, deixei que os condôminos decidissem. Tem dado muito certo hoje. Vou falar como está hoje. Salão de festa estão fechados,
e churrasqueiras estão fechados. A piscina, até antes de São Paulo estar na zona vermelha ou roxa, né, estava aberta para até 10 pessoas. Quadra estava aberta para até 2 unidades brincarem entre si. Playground estava aberto para até 3 unidades brincarem, né? 3 crianças brincarem. Brinquedoteca estava aberta para uma. Salão de jogos para uma unidade. E sala de TV para uma unidade. Foi isso que ficou definido na última votação. Se você perguntar se eu concordo com tudo isso, não concordo. Mas, nesse ponto, os condôminos são soberanos. Na fase roxa eu fechei. E agora nós vamos reabrir, né? Na próxima semana a gente vai reabrir as áreas da forma como estava antes. E conforme for melhorando a curva de pessoas com contágio do Covid e mortes, a gente vai fazendo novas pesquisas, conscientizando, fazendo novas pesquisas para ir abrindo cada vez mais. Em relação ao uso de máscara, não falou disso, mas eu vou aproveitar para comer, ou para comentar, desculpa, né? Acho que é a fome. Para comentar, eu vou dizer também o seguinte. Agora, semana passada eu estava lendo uma matéria que saiu, que um juiz em Santos permitiu multa a um condômino que não usava máscara. Por quê? A situação é tão crítica com essa questão da pandemia que quando os condôminos tomam a decisão de que tem que usar máscara no seu condomínio, e se não usar vai ter multa, aquele que não usa máscara tem que ser multado. Aqui nós fizemos um trabalho de conscientização, o pessoal até pegar costume de usar máscara, muita gente esquecia, então os meus colaboradores alertavam, olha, o senhor está sem máscara, volta lá para eu não ter que anotar teu nome, para não ter que te multar, e aí eles se acostumaram com o negócio, tá bom? Espero ter ajudado, viu, Adriana? Vamos lá, gente. O pessoal mandando mais perguntas aqui. Produção, que horas são? 8h55. Ok, temos mais 5 minutos na nossa live. Vamos pegar aqui a pergunta. Vamos pegar aqui a pergunta do Rony, Viviane, Rony. Ok, Rony. O condomínio onde moro está negativo 284 mil na ordinária. A síndica não faz prestação de contas mais de um ano. O que podemos fazer? Rony, é destituir o síndico, porque isso aí é absurdo. Eu acho que eu respondi algumas questões tuas lá em cima, e eu posso dizer para você o seguinte: um síndico que não presta contas há mais de um ano, o que é isso? O dinheiro é dele? O dinheiro não é dele. Ele não pode, numa situação como essa, Rony, ele não pode trabalhar com dinheiro dos outros assim. E se ele está fazendo um trabalho, vamos dizer aqui, incompetente, porque eu nunca vou dizer que um síndico está roubando, mas é no mínimo incompetente. Eu tenho casos, por exemplo, vou pegar um caso aqui para você, que claramente o síndico está sendo muito incompetente, aonde ele tem uma empresa prestando serviços na área de elevadores, que nem é uma das 3, 4 maiores do mercado, é uma pequenininha, e ela cobra o dobro do que as grandes do mercado cobrariam. Então, você pode imaginar que aí é uma, entre aspas, incompetência. Numa situação como essa, você já conversou com ela? Faz aqueles passos que eu orientei anteriormente para o problema da síndica não querer marcar a assembleia. Conversa, se não deu certo, manda por escrito, se não deu certo, então reúne, engaja os condôminos, chama aí 25% no mínimo junto com você, exige, que é o direito de vocês, exija o seu direito de ter assembleia pautada. E cuidado, Rony, com assembleias que alguns síndicos e algumas más administradoras estão fazendo. Existem boas administradoras que são de tirar o chapéu,
gente muito boa no mercado? Tem. Mas também tem os medíocres. Como também tem aqui ótimos síndicos, como aqui a gente viu uma síndica que está como síndica há 14 anos. Maravilha, parabéns. Temos ótimos síndicos. Agora, existem os medíocres. Teve um caso lá da Bahia que o camarada, no último dia dele, ele percebeu que ia perder a eleição de síndico, ele transferiu dinheiro para a conta dele. Olha que absurdo. Um cara desse tem que ir preso, né? Então, eu falo para você, casos assim, tem que levar para a Assembleia, tem que engajar os condôminos, levar para a Assembleia, destituir, fazer uma auditoria das contas, avaliar o que foi incompetência ou o que foi uso indevido do dinheiro de vocês. E aí, responsabilizar, e esse síndico medíocre, incompetente, vai ter que pagar com o próprio patrimônio. Tá bom, Rony? Eu faria isso. Aqui tem mais perguntinhas. Como fazer notificação de eventuais multas com moradores que agem de forma agressiva? Nossa, Marco Previto, pergunta muito boa. Marco, essa semana saiu no Jornal Nacional, não sei se vocês viram, um camarada lá que foi para cima de uma moça da portaria porque ela pediu para ele se identificar, né? Ele disse que era da Polícia Federal, chamou ela de macaca, foi uma coisa assim terrível, né? E deu polícia. Então, num caso como esse aqui, Marco, de novo, conscientização. Se está tendo esse tipo de problema, pega esses casos da mídia, que o camarada aí está correndo o risco agora de ir preso, vai ter que pagar, tá certo? Multa indenizatória. Tem casos no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, vários casos em que o condômino foi obrigado a pagar multa indenizatória, tá? E multa alta. E nesse caso, serviu de lição para ele, multa de 14 mil reais. Não é um valor pequenininho, não. Claro que para quem é ofendido, isso não é nada, porque o que dói dentro do ser humano é muito maior. Mas ele sentiu no bolso. Eu falo para você, Marco, o que fazer? Você, então, começa a entrar. Aqui a pergunta é como fazer notificação, eventuais multas com moradores que agem de forma agressiva. Você pode... Ok, tivemos um probleminha na câmera, mudei aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar o regulamento interno e a convenção para você, então, ir para cima destes condôminos e adverti-los por escrito e depois multá-los, porque com certeza eles vão querer recorrer. E aí, não alivia, tá? Não alivia, mantém para que eles possam ser realmente sentir no bolso que não é assim que age. Gente, nós estamos aqui chegando ao final, vou responder só mais uma, tá? Vamos colocar aqui mais uma. A gente vai baixando aqui. Fátima, a administradora do meu condomínio realizou assembleia no início do ano para prestação de contas como assembleia extraordinária. E quem assinou a ata como secretária não estava presente. Isso é legal? Olha, vamos lá. A secretária ela tem que estar presente, exceto se for virtual. Se for uma reunião virtual, ela tem que estar participando na reunião virtual. Como é que ela pode secretariar uma reunião sem que ela não participou presencialmente ou pelo menos virtualmente presencialmente, né? De forma virtual. Então, nesse caso, está errado, viu? Eu posso dizer para você que se isso for contestado, teria problema de ser, então, invalidado. É isso que iria acontecer, seria invalidado. Porém, se o que foi tratado não feriu nenhum dos votos que nesta Assembleia foi decidido, então eu acho que é uma coisa que você não precisa perder o seu tempo, porque você vai perder tempo brigando por isso e no final isso não tem nenhuma serventia, tá bem?
Vamos lá, vamos pegar aqui então Andréia Campos Acácio. É a última, tá, gente? Mas depois a gente responde todo mundo que ficou sem resposta, a gente vai responder, fazer um esforço aqui para atender a todos, é porque já deu 1 hora de live. Pode o síndico se posicionar se convidados podem ou não frequentar o salão de festas, mesmo sendo orientado no máximo de 20 pessoas, mas não distingue nem se são de fora ou moradores? Pode. A partir do momento que você tem um regulamento interno ou a convenção, né, tratando isso, nesse caso, creio que é o regulamento interno. Se o regulamento interno diz que não pode, não pode. O que eu faria? Eu, como síndico nessa situação, eu não iria me desgastar. Eu chamo o dono da festa, a unidade responsável pela festa, e simplesmente falo, olha, o regulamento diz 20, você tem 30. Ou você dispensa 10, ou eu vou te multar. Sem conversa. Sem conversa. Tá bom? Por quê? Porque se você ceder para um, vai ter que ceder para todo mundo. Então, esse seria o melhor caminho a seguir. Tá certo? Bom, André, espero ter ajudado. Gente, tem muito mais perguntas aqui. Desculpa, a gente vai rolando aqui a timeline do chat e pode ser que eu passei alguém que perguntou mais lá em cima. Mas a gente vai responder a todos, tá bem? Um grande abraço. Eu espero você no dia 27, 28, 29 e 30, no nosso treinamento de condômino a síndico profissional. Eu vou ensinar como resolver os problemas do seu condomínio com 30 minutos de atividades diárias. Vou entregar o GPS do síndico e também vou apresentar a vocês testemunhos de pessoas que conseguiram saírem de condomínio simples e chegaram a ser síndicos em seu condomínio com um voto muito expressivo, um apoio muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curte, compartilha, manda aí para os seus amigos e conte conosco para ajudar nas suas dificuldades, no seu dia a dia como síndico do condomínio ou como condômino, que já não aguenta mais o síndico medíocre e quer fazer algo melhor. Um grande abraço, sucesso e paz.